vamos falar agora a respeito dos cuidados com as lavouras de soja na campanha 2023-2024 aqui no Brasil. Agora há pouco você via a meteorologista da Climatempo, a Maria Clara Sasaki, falando a respeito do El Niño, como que ele deve agir, né? Traz ali uns cenários completamente distintos em relação à umidade e também fatores que vão acabar trazendo cenários propícios para o desenvolvimento de algumas doenças para a oleaginosa. Para falar a respeito de como tratar essas situações, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Ricardo Arruda, ele que é líder de agronomia e operações de campo e conversa conosco a respeito de como lidar com cenários como esse. Ricardo, obrigado pela sua participação. Eu vou começar perguntando para você como que o manejo da soja, ele tanto na pré-semeadura, durante o processo e também no desenvolvimento da lavoura, como que pode ser feito esse manejo, os cuidados para evitar as questões que já se instalam sobre as áreas de soja de uma maneira natural, ou seja, regularmente, mas com El Niño que pode proporcionar esse cenário ainda com um pouco mais de energia, com um pouco mais de força. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Bom, quando a gente fala de El Niño, né, a gente precisa saber que é um fenômeno que ele acontece com uma certa recorrência e que a gente já aprendeu algumas medidas de sucesso para conduzir a safra de soja sob a influência desse fenômeno, né? Eu gostaria de citar aqui alguns cuidados tradicionais que a gente já conhece, mas que é importante relembrar e reforçar, né? Na pré-semeadura, por exemplo, é importantíssimo, né, que a gente faça uma dessecação pré-plantio de forma eficiente, né? Até para garantir que durante a semeadura o agricultor possa implementar a sua lavoura em um cenário livre de plantas daninhas, né, no limpo, né? E para isso a gente sabe que o monitoramento é importante. Sob a influência do El Niño, algumas regiões, como foi comentado, elas têm um aumento da pluviosidade, né? Isso favorece o desenvolvimento de daninhas, assim como o desenvolvimento de doenças. Então, usar herbicidas pré-emergentes com efeito residual e também, se for necessário, uma aplicação em pós-emergência do cultivo é importante para evitar matocompetição, né, por nutrientes, luz e água, né? Além da pré-semeadura, é importante que o agricultor ele faça a semeadura na janela ideal da sua região, para aumentar as chances de sucesso da sua safra, usando sementes de alto vigor, né, e adaptadas àquele cenário, àquela sua realidade, né, à sua região. No manejo, eu diria pós-semeadura, né, o manejo de doenças, pragas e daninhas, é importantíssimo que ele intensifique o monitoramento, né, da lavoura, porque em um cenário de aumento de temperatura, como a gente percebe que pode acontecer nos cerrados, né, e aumento de chuvas em muitas regiões, a gente tem uma condição mais favorável para o desenvolvimento de doenças daninhas e também, né, sob altas temperaturas, a gente sabe que isso acaba favorecendo o ciclo de algumas pragas que acabam encurtando o seu ciclo em cenários de maior temperatura. Então, monitoramento dos momentos de entrada é ideal, né? Para fungicidas, né? Para doenças, usar fungicidas específicos e também com aplicação no momento correto, de forma preventiva, não deixa de ser o ideal, e também fazer uso de monitoramento. O que é diferente de alguns anos atrás, Fabiano, que a gente pode citar, né, de adicional, é que a gente tem à disposição do agricultor hoje ferramentas digitais para ajudar ele nesse monitoramento e nessa tomada de decisão. Então eu vou trazer como exemplo aqui para o controle de daninhas a aplicação de herbicida
de forma localizada com mapas que identificam onde estão as daninhas e ajudam ele a direcionar o defensivo para um local específico, né? Isso na pós-emergência, por exemplo. No manejo de fungicidas, por exemplo, a gente tem soluções que ajudam o agricultor, baseado nas condições climáticas, a identificar o melhor momento de aplicação e também a gente tem mapas de monitoramento, né, de satélite que estão disponíveis a cada 3 dias e ajudam ele a acompanhar a evolução e a sanidade do seu cultivo. Então, eu diria que é uma combinação das boas práticas agronômicas tradicionais com o uso intensificado de ferramentas digitais para garantir o sucesso da safra. Ricardo, falando agora bem específico, né, em relação a esses cuidados, até uma definição de plano de ação, plano de uso de fungicidas, de herbicidas, pensando, por exemplo, se tem uma umidade mais alta por conta de chuvas que estão mais elevadas, a parte aérea da planta da soja fica mais sensível, fica mais delicada. Ao mesmo tempo em que se tem também, sobre um outro espectro, uma presença de invasoras um pouco mais comum, mais recorrente. Dentro de um cenário como esse, pensando que vai ter que lidar com situações distintas, com causas diferentes também, na mesma área de cultivo, como que ele poderia definir esse plano? Como que ele poderia fazer essa execução? Uma excelente pergunta, Fabiano. Eu diria que o ponto principal é esse manejo pré-semeadura, essa dessecação antes do plantio e um controle em pós-emergência ali quando você tem, né, ainda a soja, que a gente fala que não fechou rua, né, ela não fechou a parte aérea, você ainda consegue atingir com muita eficiência as plantas daninhas, o fluxo de daninhas que está vindo, né, que está se desenvolvendo. Eu diria que esse momento é o momento ideal para fazer um bom controle de daninhas e garantir que depois você evite uma mato-competição em um cenário onde, né, numa fase mais evoluindo da fase vegetativa para reprodutiva, né, uma fase mais adiantada da lavoura, o foco passa a ser muito mais intenso no controle de doenças, né, do que no controle de daninhas. Então, realmente, aí a aplicação em parte aérea também é importante. Esse não é um ano, pensando em boas práticas, tá, Fabiano, para adensamento de cultivo, né? Então, diminuir espaçamento entre as linhas da soja não deve ser uma recomendação a ser seguida, né? Visto que isso torna mais difícil ainda você atingir as plantas daninhas, né, que estão ali se desenvolvendo nas entrelinhas, né? E uma vez que a soja já está se desenvolvendo em uma fase mais avançada da fase vegetativa, né? Esse adensamento combinado com aumento de temperatura e um possível aumento de chuva pode favorecer ainda mais o desenvolvimento de doenças na parte aérea, especialmente da soja, mas também no bacheiro dela, né? Então, esse é um ano para a gente fazer o manejo de herbicidas de uma forma exemplar, principalmente em dessecação pré-plantio e pós-emergência do cultivo, e, obviamente, continuar com o monitoramento e, caso seja necessário, né, fazer um controle, fazer controles adicionais, mas também observar as boas práticas de espaçamento recomendado, né, na soja, para cada cultivar, para cada região, evitando o adensamento de semeadura. A gente também tem uma solução disponível que é o plantio em taxa variável, que ajuda, inclusive, o agricultor a melhor distribuir as sementes no seu talhão, né, otimizando a densidade de semeadura, e pode ser, sim, uma ferramenta que pode ajudar ele também nesse ano, né, evitando aí o adensamento do cultivo.